Boa tarde a todos. Que bom estar novamente com vocês aqui no Grupo Espírita Trabalho, Amor e Luz, né? A família da Casa Amarela. Que bom reencontrá-los aqui. Como a Gi já me apresentou, meu nome é Stephanie, eu faço parte do Movimento Espírita há um tempo e componho a União das Sociedades Espíritas de São Vicente. E nessa tarde, para nossa reflexão, eu trago uma conversa a respeito de uma virtude que nós precisamos ou desenvolver, ou relembrar, ou fortificar em nós, que é a virtude da compaixão. Nós precisamos muito da compaixão do outro e, principalmente, nós precisamos nos compadecer. E para nós entendermos, dentro da proposta evangélica do que é compaixão, o que ilustra bem, na minha opinião, é aquela parábola do bom samaritano. Eu acho que todo mundo aqui em algum momento já ouviu, né, a parábola do bom samaritano. Inclusive quem tem o hábito de fazer o evangelho no lar, ela está lá, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vira e mexe, se abre e cairá uma parábola do bom samaritano. Aí semana seguinte, de novo, já está quebrado o Evangelho. É que ali o Evangelho está falando para nós, os nossos irmãos espirituais, para nós entendermos a respeito de compaixão. Mas para a gente falar sobre a parábola do bom samaritano, eu quero, na verdade, fazer com que nós compreendamos em que momento Jesus contou essa história. Por que ele contou essa história? Então, na realidade, eu vou propor assim, que eu vou contar uma história dentro da história. Para nós entendermos por que Jesus nos traz a parábola do bom samaritano e quais os ensinamentos estão contidos nesta parábola. Eu quero primeiro que vocês saibam, para os que não sabem, que tudo aconteceu assim. Estava se aproximando o período da Páscoa. Inclusive, aquela era a Páscoa onde Jesus seria crucificado. E ele, já pressentindo, vira para os apóstolos e fala assim: eu preciso ir a Jerusalém. Essa questão, assim com um tom meio enigmático, essa questão não surpreendeu muito os apóstolos, porque vejam bem, no período de Páscoa, era comum da tradição que os homens que pudessem, e todos eles faziam muitos esforços para poderem, se dirigissem a Jerusalém. Porque na realidade existem duas Páscoas, tá, gente? A Páscoa que a gente está mais habituada, que é a Páscoa cristã, aquela em que a gente celebra a ressurreição, né, de Cristo, mas existe uma Páscoa anterior, que é a Páscoa judaica, que eles chamam de Pechá, que é a passagem do Cordeiro de Deus, que eles celebram ali a libertação, quando eles foram libertados da escravidão no Egito. Então, nesse período da Páscoa, lá em Jerusalém, todos os homens se dirigiam para fazer a celebração. E é interessante, vem até uma observação aqui para a gente, porque naquele tempo acreditava-se exatamente que Deus estava em determinados locais específicos e em determinadas datas específicas. Será que a gente ainda acredita muito nisso? A gente ainda tem um resquício dessa crença, né, e dessa cultura, né? Porque na realidade todos os dias da vida são dádivas divinas. E em todos os lugares Deus está. Deus habita todos nós, todos os seres e todos os lugares da terra. Mas vamos voltar para a história. Até aí tudo bem. Só que o que realmente surpreendeu os apóstolos foi que na sequência Jesus falou assim: mas, para ir a Jerusalém, eu preciso passar por Samaria. Só para vocês entenderem, ir a Jerusalém passando por Samaria seria escolher o caminho mais distante, mais difícil e mais perigoso. Por quê? Porque os samaritanos e os judeus eram declaradamente inimigos. Então existiam muitos assassinatos de samaritanos em territórios de Israel e muitos assassinatos de israelitas em territórios de Samaria. Então esse era um percurso totalmente ilógico para se seguir até Jerusalém. Bom, os apóstolos estranharam, puxa vida, mas para que passar em Samaria, né? E eles eram judeus, eles não eram benquistos em Samaria, né?
Mas, até por uma questão de previdência e de cuidado, então João, evangelista, liderando os apóstolos, fala assim: mestre, nós então seguiremos a viagem um pouco antes, porque Jesus ainda tinha algumas tarefas para realizar onde eles estavam, para que nós possamos garantir a hospedagem, já que seria uma viagem muito longa, por um grande percurso de deserto, um outro percurso muito pedregoso, eles chegariam muito cansados e eles precisariam de uma estalagem, né? E assim foi feito. Ao chegarem em Samaria, adivinha, nenhum samaritano aceitou receber os apóstolos. E eles diziam: olha, mas nós estamos vindo em nome do Mestre Jesus, nós precisamos de uma parada aqui. E todos os samaritanos, lembrando, esses apóstolos então eram judeus em um processo de peregrinação, peregrinando para Jerusalém. Só uma observação importante: a rivalidade era tão grande que em Samaria foi construído um novo templo, para que os samaritanos não precisassem peregrinar até Jerusalém para fazer a celebração do Peshá. E era tão grande a disputa que eles disputavam em qual monte, em qual montanha Jesus deveria ser adorado, em qual montanha Jesus estaria. Então os judeus afirmavam que estava lá na montanha, no Monte Sião, né? E os samaritanos afirmavam que era lá no Monte Gerizim. Se escreve Gerizim, mas acho que se pronuncia Greguim, alguma coisa assim. Bom, para vocês entenderem o que era esta rivalidade, era uma rivalidade que realmente tornava irretratável qualquer tipo de conciliação, de amizade, de contato, de relação. João Evangelista ficou revoltadíssimo. Gente, se a gente já não gosta de ser rejeitado, imagina você chegar numa cidade e ninguém querer te receber. E tem um outro dado importante. Naquela tradição e naquele momento, era uma obrigação sagrada receber um peregrino. Porque eram muito comuns os viajantes, e os viajantes caminhavam longos percursos e normalmente sem recursos, sem água, sem alimento. Então era muito comum, era um código social do Oriente, que ao passar um viajante ou um peregrino e te pedir guarida, te pedir apoio, você oferecesse. Sabe como a gente tem mais ou menos hoje, aquela coisa assim: não se nega um copo de água a ninguém? Não é assim? Se a pessoa falar para você assim: pedi um copo d'água, eu não dei. Você fala: nossa, aí você já pensa, como essa pessoa é ruim, negou um copo d'água. A gente não pensa isso? Só que essa era uma cultura muito mais forte e presente para eles. E aí, existia uma lenda que aquele que negasse hospedagem a um peregrino seria queimado por uma labareda de fogo que desceria do céu, com toda a sua família. Queimaria todo mundo. Bom, João Evangelista e os apóstolos, indignados, ofendidíssimos, saem de Samaria e vão ao encontro de Jesus. Vão pegar ele no meio do caminho para dizer: nem vamos lá. Lá o povo não vai querer nem saber da gente. Eles encontram Jesus, que já está em caminho, já está em percurso. E o João Evangelista chega e fala assim: Jesus, nem vamos continuar. Em Samaria, ninguém aceitou nos receber. E aí ele complementa dizendo assim: mestre, queres que eu peça ao teu pai que lance chamas do céu e queime todos os samaritanos? A gente pensa nessas coisinhas que João Evangelista pensa. João Evangelista queria massacrar todo o povo de Samaria. Não recebeu, a gente queima. Para vocês perceberem o quanto a nossa vaidade é grande. Jesus, ao ouvir aquela proposta, baixa o rosto e fala assim: João, o Filho do Homem não veio para destruir vidas. O Filho do Homem veio para salvar vidas. O salvar, a gente tem que entender que não é salvar no sentido literal, de não deixar ninguém nunca morrer. Porque veja bem, até aquelas pessoas às quais Jesus tirou de algum tipo de deficiência ou de alguma doença, na frente morreram. Porque a morte faz parte da matéria, a morte faz parte do espírito encarnado. Quando Jesus fala, o Filho do Homem veio para salvar vidas, ele estava querendo falar o salvar no sentido de restaurar, de educar, de auxiliar. Bom, claro que diante disso,
João Evangelista deu aquela murchada, né? Ele estava doido para queimar o povo, para fazer um churrasco de samaritanos. Quando Jesus disse que não, claro que ficou um certo mal-estar. E aí, para piorar, Jesus falou assim, não, mas nós vamos continuar. E vamos passar por Samaria? Vamos! Os apóstolos já pensaram, já fomos escorraçados de lá, o homem vai levar a gente de volta para lá. Mas enfim, aí todo esse percurso, essa longa viagem que eles fazem para chegar a Jerusalém, se encontra mais ou menos ali no finalzinho, a passagem do bom samaritano é no final do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Todo esse percurso, tudo isso que eu estou contando aqui de uma forma bem resumida, se encontra na verdade do capítulo 9 ao capítulo 25 do Evangelho de Lucas. Mas chegaram a Jerusalém. Eles chegaram a Jerusalém sem terem tomado água durante o percurso, eles haviam atravessado um deserto, eles não tinham se alimentado e não tinham dormido, eles não tinham recebido guarida, estalagem em Samaria nem em lugar nenhum. Então vocês imaginam a situação de Jesus e desses homens ao entrarem em Jerusalém para fazerem a celebração de Peshá, né, da passagem da Páscoa. Aí, entrando em Jerusalém, vocês acham que Jesus foi recebido como? Com festa? Alguém ofereceu alguma água fresca? Não. Ao chegar à cidade, ele é imediatamente procurado por um doutor da lei. E o doutor da lei vira para ele e fala assim, mestre, prestem atenção, o doutor da lei falou, mestre, eles eram oponentes. Esse doutor da lei era profundamente conhecedor de todas as leis divinas, que eram os 5 livros atribuídos a Moisés, a Torá, chamado Pentateuco Mosaico, que era o que estabelecia todas as leis de 5.000 anos, que faria de um homem um justo para que ele merecesse o reino dos céus. Era só diante desse homem que Jesus estava. Esse homem vira para ele e diz assim, mestre, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Vocês imaginam, vamos pensar só na nossa situação, não vamos nem muito longe. Imagina que a gente desceu de São Paulo até Santos, a pé, sem comida, sem água e sem parar para descansar. E você chega na entrada da cidade, alguém te para fazer uma pergunta. Como é que vai estar o seu estado de espírito para atender essa pessoa? Mas nós estávamos falando de Jesus. Jesus então fala, pois não. E ele pergunta, claro que os apóstolos, se o João Evangelista já queria queimar aquele povo, imagina aquele doutor da lei, aquele doutor da lei queria colocar no espeto. Aí ele pergunta assim, qual é o maior mandamento da lei divina? Aquele doutor da lei era profundamente preparado, ele sabia que Jesus se encontrava cansado, ele sabia que ele estava com fome, sedento, junto com seus homens. E ele tinha a única intenção de tentar desdizer ou contradizer qualquer resposta de Jesus. Jesus, extremamente sábio, e como nós sabemos, ele já sabia, antevia quais eram as intenções e as situações. Ele responde com 2 perguntas. Então, a pergunta do doutor da lei, mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus vira para ele e fala, o que está escrito nas leis? Como as lê? Então, naquele momento, o homem entendeu diante de quem ele estava. Porque de interrogador, ele virou interrogado. Porque o que acontece? Este doutor da lei sabia todas as leis. Ele conhecia 5.000 anos de lei, 5.000 anos de lei mosaicas. E ele sabia qual era o maior mandamento. E ele queria testar Jesus. Porque eles tinham ideias diferentes. Existiam 2 grandes correntes, né? Que eram as correntes dos doutores da lei e as correntes que eram dos sábios. E aí, dentro dessas leis, existiam 614 mandamentos a princípio, para que um homem se tornasse justo. Vocês acham que nós conseguiríamos atender 614 mandamentos da lei divina para entrar no reino de Deus? É meio difícil. Passado um tempo, esses mandamentos foram resumidos nos 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos que nós conhecemos. Esses 10, a gente consegue atender para se tornar um justo e entrar no reino de Deus? Também está um pouquinho puxado. Até que
passado, isso eu estou falando no curso de muitos anos, de muitos milênios, até que passado um grande tempo, e se debate daqui, se debate dali, através de todas as correntes religiosas, e se chegou ao resumo, à síntese de 2 grandes mandamentos. E essa síntese foi feita principalmente por opiniões e por ideias dos sábios, em especial um sábio chamado Hilel, muito conhecido dentro da Bíblia. E esses 2 grandes mandamentos foi exatamente o que o doutor da lei respondeu para Jesus. Porque veja, a pergunta de Jesus, o que está escrito na lei? Como as lê? Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que você interpreta. Essa é uma resposta que nossa, mas Jesus só fez essa pergunta. E o doutor da lei respondeu para ele assim, citando esses 2 textos que são as 2 grandes leis de Deus que resumem, inclusive a Torá. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E aí ele juntou. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus olhou e falou, certo, perfeito. Faze e viverás. Faze e viverás. E aí nós temos 2 questões que eu gostaria de explicar rapidamente. No texto, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Na compreensão deles, um pouquinho diferente da nossa, o coração não era residência só dos sentimentos, como nós pensamos e falamos que o coração é a residência do sentimento e a cabeça, o cérebro, a residência da racionalidade. Para eles, a cabeça e o coração, razão e sentimento estavam no mesmo ponto que era o coração. Então, quando eles dizem amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, significa com toda a conexão mais profunda que você tiver, de sentir e raciocinar, isso andava junto. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, também um pouquinho diferente do que a gente acredita, porque lembra, eles acreditavam em ressurreição e não em reencarnação, são coisas diferentes. Eles acreditavam no reino eterno. Você morria, você seria sempre aquilo. Se era homem, se era mulher, você seria sempre o mesmo. Então eles acreditavam que amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma é com tudo aquilo que você puder fazer, principalmente materializar. Então, para eles, espírito e corpo era uma coisa só que eles chamavam de alma. A gente fala de espírito e fala de corpo. O espírito anima o corpo, para eles era uma coisa só. Tanto que não existia a reencarnação, e sim a ressurreição. Tanto que Jesus ressuscitou no mesmo formato para que eles compreendessem a vida eterna. E quando fala assim, e com todas as suas forças significava todos os recursos materiais que você tivesse, dinheiro, bem material mesmo. Então todos os bens que você tivesse, tua casa, tua criação, o que quer que você tivesse, teu peixe, teu rebanho, tudo isso deveria ser usado sempre para o bem. Nunca contra alguém, nunca com a finalidade do mal. Até essa parte tudo bem. Onde é que surgiu mais uma dissensão entre essas 2 correntes? E amará o teu próximo como a ti mesmo. A palavra próximo. Porque essa corrente dos doutores da lei acreditavam que próximo era só aquele que fizesse parte da mesma nação. Então um grego só era obrigado a amar quem fosse grego. O romano, só outro romano. O que acreditava nesse formato de Deus, tanto é que uns adoravam no Monte Sião e outros no Gerezim. E cada qual achava que estava certo, mais certo que a outra parte. A gente se identifica um pouquinho com isso. Percebe quanto anos a gente ainda tem um ranço para mudar algumas coisas? Então, a questão era, e Léo, por exemplo, citava vários textos, inclusive textos desse Pentateuco mosaico, em que ele dizia assim, por exemplo, Abraão. Abraão, quando recebeu peregrinos, ele chama esses peregrinos de irmãos. Então, irmãos são todos aqueles que estiverem sob o mesmo céu com você. São todos filhos de Deus. Dito isto, quando Jesus responde para o doutor da lei, faze isso
e viverás. Porque, mais uma observação, qual era o maior objetivo, a maior ânsia de todos esses homens? Chegar ao reino de Deus. Conquistar a vida eterna no reino de Deus. Só que eles acreditavam que isso seria feito justamente através de todos os bens que se pudesse reunir, de quanto mais poderes tivesse. Então, quando Jesus fala para o doutor da lei, faze isso e viverás, ele pensa, aí deu uma complicada. Aí ele fala assim, mestre, mas eu ainda tenho uma dúvida. Vamos voltar, imagina esse cenário, a cara dos apóstolos, do João Evangelista e de Jesus. Ainda vai continuar? Sabe quando a pessoa vem te pôr uma proposta que na realidade ela não quer conversar com você, ela quer te contrapor e alongar por horas uma discussão? Era essa a intenção do doutor da lei. E Jesus, com muita paciência, fala, pois não. Quem é o meu próximo? Nesse momento ele esperava que Jesus respondesse, todo mundo. E aí ele ia dizer, não é todo mundo. Porque lá, na Torá, segundo está escrito, segundo a gente interpreta. Detalhe, essa corrente dos doutores da lei era majoritária, tá, gente? E a corrente de Léo dos sábios era uma corrente minoritária. Jesus, ao perceber a intenção do doutor da lei, aí sim, com a pergunta, mestre, mais uma dúvida. Quem é o meu próximo? Percebam que já na primeira pergunta não foi Jesus quem respondeu. Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Ele perguntou de volta. O que está escrito na lei e como lês? E foi o próprio doutor da lei que respondeu. E olha que louco, a gente pensa assim, mas gente, de onde vai chegar esse assunto todo que o homem pergunta, o outro responde com duas perguntas, o outro responde, o outro diz que está certo? A gente vai entender. Pela segunda vez, quando então o doutor da lei pergunta quem é o meu próximo, ele aí sim começa a contar a história da parábola do bom samaritano, que eu acho que todos vocês conhecem. Um homem descia de Jerusalém, no meio do caminho ele é assaltado por dois assaltantes, dois criminosos brutais, que tiram tudo dele, inclusive a vestimenta, o espancam e o deixam, essa informação é importante, desacordado, nu e desfigurado, jogado à beira da estrada. Passa primeiro um sacerdote, olha para aquele homem caído e segue seu caminho. Passa um levita, olha para aquele homem desacordado e segue seu caminho. E passa um samaritano, olha para aquele homem e decide socorrê-lo. Vou fazer uma pausa. Imaginem a cara do João Evangelista nesse momento, quando Jesus falou assim, o samaritano resolveu socorrer o homem caído. João Evangelista já baixou o rosto assim, né? Porque ele queria botar fogo nos samaritanos um pouco antes. Só nesse momento, Jesus, para os apóstolos, já deu duas grandes lições. Primeiro, a lição do perdão do mal que te fazem. Lembra que eles haviam sido rejeitados em Samaria? Jesus não ficou ressentido com a rejeição. E outro grande ensinamento, o não julgamento. Lembra que João Evangelista queria mestre, posso pedir para o teu pai descer fogo e acabar com todos os samaritanos? Nós vamos visitar uma cidade. A gente chega e é maltratado por uma pessoa na recepção do hotel. A gente, quando volta, fala assim, gente, é um povo mal educado, não gostei daquela cidade. A gente não faz assim? Vocês percebem que a gente julga um todo por um? Por isso que Jesus falou, João, o filho do homem não veio para destruir, ele veio para salvar vidas, inclusive a vida de João. Para mudar essa perspectiva, para mudar essa coisa que a gente tem, que é o tempo inteiro guiado pelo orgulho e pela vaidade. Muito. Então, só nesse momento, Jesus já tinha dado dois ensinamentos grandes para os apóstolos, o do perdão da ofensa e o do não julgamento. Só que é importante nós prestarmos atenção em como essa história foi narrada e o que ela significava. Lembram que eles haviam chegado em Jerusalém e subia-se a Jerusalém justamente para essa cerimônia de purificação do pechá? Então Jesus diz assim, descia um homem de Jerusalém. Um homem. Quem é o homem? Um homem. Quando ele diz descia, de onde esse homem vinha? Ele vinha justamente da celebração da Páscoa.
Vamos tentar usar um pouquinho o raciocínio para a gente entender? Só que detalhe, isso tudo o doutor da lei estava entendendo perfeitamente. No meio do caminho, ele foi atacado por 2 cruéis criminosos que lhe roubaram tudo, inclusive as vestimentas, e o deixaram desfigurado, ou seja, o rosto muito machucado, com sangue inchado, nu e desacordado. Descia de Jerusalém um sacerdote. Nós sabemos o que é um sacerdote. Eram os homens considerados representantes de Deus na terra. O sacerdote vê o homem caído. 2 informações importantes. Pela tradição, um sacerdote não podia mexer num cadáver. Ele não sabia se o homem estava vivo ou morto, porque se ele mexesse em alguém morto, ele ficaria impuro. E a celebração, o rito de purificação era muito difícil. Só que tem um detalhe, ele estava vindo de uma celebração de purificação. E mais, esse sacerdote, dentro dessa linha dos doutores da lei, ele acreditava que só era obrigação sagrada dele salvar quem? Os homens da mesma nação. Esse homem era da sua nação? Então o sacerdote seguiu adiante. Descia de Jerusalém um levita. O que é um levita? Ele é um assistente do sacerdote. É aquele que prepara o pátio quando vão ter os discursos, é aquele que está o tempo inteiro fazendo a assessoria do sacerdote. Seguindo o exemplo do sacerdote, ele passou reto. Essa história de seguir exemplo é um outro detalhe importante, que é uma lição de Jesus, que a gente tem que prestar atenção. Tem gente que segue uma religião e tem gente que segue quem segue uma religião. E aí, quando o líder cai no buraco, 300 vão por buraco junto com esse líder. Vocês percebem a seriedade disso? A tua relação tem que ser direta com Deus. Todos os demais são peças para te impulsionar, não para te puxar, não para te conduzir. Isso é importante. O levita, na mesma dúvida e copiando a atitude daquele que é o seu superior, passou adiante. E aí a história continua dizendo assim: passava em viagem um samaritano. Jesus não disse que esse samaritano vinha de Jerusalém. Possivelmente não vinha, porque lembra que os samaritanos não vinham a Jerusalém fazer essa celebração, que eles tinham o próprio templo em Samaria? Jesus fala assim: passava o samaritano, e ao ver o homem caído, e aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque essa narrativa passa para o verbo na voz passiva. Ele diz assim: e ao ver o homem caído, ele foi movido por uma íntima compaixão. Ele foi movido. Quando é que a gente é movido por algo? Quando algo nos movimenta, nos impulsiona. Quem despertou a compaixão no coração do samaritano? Deus. E ele foi movido por uma íntima compaixão. Então ele desmonta da sua montaria, ele então pega o seu vinho e o azeite que ele transportava, ele limpa como pode os ferimentos desse homem caído, porque vejam bem, lembra que não tinha como ter a menor identificação de quem era esse homem? Ele estava desacordado, não dava para perguntar quem ele era, ele estava nu, nem pela vestimenta não dava para saber se era um sacerdote, se era um centurião, se era um nobre, se era um plebeu, ele estava nu. Então não tinha a menor condição, e o rosto desfigurado, não tinha como saber quem era essa pessoa. Então esse samaritano vai e com seu vinho, com seu azeite, ele limpa, porque esses elementos têm recursos antissépticos naquele momento. Ele então tira a sua capa, envolve o corpo daquele homem nu, pega aquele homem, põe em cima da sua montaria e segue no chão, em movimento, em atitude de servidão, levando o animal pelo cabresto, ali pela corda, enquanto o homem vai desacordado em cima do cavalo. Amarei ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarei o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Vocês percebem que o movimento da compaixão foi o coração com a racionalidade. Eu não vou deixar esse homem morrer, mesmo sem saber quem ele é. O movimento de amar a Deus com toda a sua alma, porque não adianta a gente querer ajudar, a gente tem que ter sabedoria para ajudar. O homem pensou: quais recursos eu tenho? Tenho esses, vou ajudar com esses recursos que eu tenho. E aí ele se põe em movimento de servidão, de serviço, de trabalho, de socorro, de auxílio àquele homem caído. E finalmente, como nós já sabemos da história,
Ele chega na cidade seguinte, em uma estalagem, ele deixa esse homem nessa estalagem, tira da sua bolsa 2 moedas, entrega ao dono da estalagem e fala assim: essas moedas são para pagar as despesas dele. Se ficar mais caro com isso, que isso, na volta, eu acerto. Amarei ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Vocês entendem a história de Jesus agora? Só que o doutor Dalí estava entendendo, palavra por palavra. Terminando de contar a parábola, ele pergunta para o doutor Dalí. Lembra qual foi a pergunta do doutor Dalí? Mestre, mas eu ainda tenho uma dúvida. Quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus, com muita perspicácia, tem que ser de um espírito evoluído. Ele faz uma outra pergunta para o doutor Dalí. Porque ele poderia responder: é o samaritano. Aí ele pergunta para o doutor Dalí assim: nesta história, quem se tornou o próximo do homem caído? Vocês percebem que ele inverteu? Porque quando eu falo assim, quem é o meu próximo? Eu estou numa pergunta seletiva. Bom, eu sou próxima da Gi, que é minha amiga, eu sou próxima do Johnny, que eu adoro ele. Não, você não. Vocês, se eu encontrar na rua, talvez eu cumprimente. Nem conheço vocês. Vocês percebem? Aí Jesus falou assim para o doutor da lei: quem se tornou o próximo do homem caído? Ele tirou da escolha para o ser escolhido, porque para aquele homem caído ele tinha como escolher quem seria o seu próximo? Ele estava desacordado. O sacerdote não foi, o levita não foi, o samaritano foi. Então ele tira a gente da condição de alguém que olha com soberba e supremacia para alguém que está no lugar de quem está no sofrimento. E o doutor da lei, já completamente pálido, e já tinha desistido de tentar qualquer coisa contra Jesus, ele deveria ter respondido o quê? Jesus perguntou para ele: quem se tornou o próximo do samaritano, do homem caído? A resposta dele é: o samaritano. Ele baixou a cabeça e assim, contrariado, respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Ele não falou o samaritano, ele falou aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Então, quem é o próximo? Vocês percebem? A partir daí, vocês acham que Jesus tripudiou? Não. Jesus, com compaixão, silenciou e adentrou Jerusalém junto com seus apóstolos. Porque o que a gente tem que entender é que o próximo não é uma condição na qual a gente nasce. Você não é o próximo, você se torna o próximo, a partir do teu movimento de compaixão. Não vem, por exemplo, lá na minha certidão de nascimento assim, Stephanie Fondos, próxima de Orlando Fondos, seu filho. Stephanie Fondos, próxima de Denise Fondos, a sua irmã. Tem casais que 20 anos ou mais dormem na mesma cama e vivem juntos e não são próximos. Tem pessoas convivendo dentro de uma mesma família que não são próximos. Próximo a gente não é. Próximo a gente se torna a partir da ação que nos torna útil e bom na vida de alguém, na vida do outro. Então, a compaixão, ela é fundamental e está acima de todas as outras leis para que a gente possa atender a esse preceito divino, a essa única e importantíssima, as duas únicas e mais importantes leis reais de Deus, que é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando o doutor da lei respondeu, aquele que exerceu a misericórdia para com ele, tem uma frase de Guimarães Rosa que diz assim: misericórdia é mergulhar o nosso coração na miséria do outro. Porque a gente mergulha muito os nossos pensamentos, as nossas ideias, conceitos e opiniões. A gente mergulha isso o tempo todo na miséria do outro. E o nosso coração? Nós mergulhamos na miséria do outro. Portanto, meus irmãos, exercitemos principalmente nós a compaixão, porque só o movimento da compaixão nos torna capazes de exercer a misericórdia e daí já agora materializar nesse mundo essa maior e principal lei de Deus. É isso, gente. Muitíssimo obrigada e boa tarde para nós. Muito obrigada, gente, por me receber.